Por onde começar no budismo? Essa é a pergunta que mais fazem aqui no canal, justamente porque é um canal para conhecer o budismo e acho que deveria ser o primeiro vídeo do canal, mas depois de 5 anos, depois de mais de 400 vídeos, não é. E é agora que você vai encontrar ele. Porém, vai ser um quebra-cabeça, porque depois que você entender esse vídeo, você pode assistir o resto e vai entender muita coisa. E assim, né? Muita gente quer saber por onde começar. O que eu devo aprender primeiro para saber o que é budismo? Esse vídeo aqui eu vou falar os principais conceitos para você entender o que é o budismo como um todo, tá? E você vai, a partir daqui, com certeza, entender muito mais do que a gente vai estar falando nesse canal aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo do canal é justamente trazer para quem ainda está começando a conhecer ou para quem já conhece, mas quer montar esse quebra-cabeça cada vez mais, o que é o budismo, como que funciona o budismo, quais são as principais práticas da filosofia budista e até de repente como religião. E esse vídeo aqui é um vídeo básico mesmo, porque eu vou falar dos conceitos principais que formaram o budismo. Para quem não sabe, budismo é justamente tudo que veio depois do advento do Buda, ou seja, da existência do Buda. Um príncipe, o Siddhartha Gautama, que, desiludido com a vida, foi buscar respostas, atingiu a iluminação depois de um processo todo ali e quis explicar e mostrar para as pessoas como que atinge essa iluminação, essa clareza da felicidade absoluta. Então, budismo, na verdade, é prática do Buda, assim como o Buda. E aí, justamente uma das coisas que ele ensina é que todos têm esse mesmo potencial. Eu, você, por mais que aquele fulano, aquela fulana parece que nunca vai atingir a iluminação, é possível. Porém, é importante conhecer esses conceitos básicos aqui que eu vou falar para você se identificar com a filosofia budista. É neles que realmente já entra em contato e conflito, né, com outras religiões. E é a partir daqui que você vai saber se você se identifica com a filosofia budista, com o budismo, e né, se você de repente é budista, se você quer ser budista, ou não, pelo contrário, você se identifica com outra filosofia de vida, com outra religião e tudo mais, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, né, o primeiro conceito principal ali do ensinamento do Buda é o conceito de Dharma, ou também conhecido como lei. Lei de causa e efeito, tá? Talvez você já tenha ouvido esses dois nomes, são a mesma coisa. Dharma, na verdade, é um conceito bem amplo, porque realmente ele tem várias interpretações, mas as principais mais literais ali é lei, tá? E lei de causa e efeito, ou lei do universo, mas justamente é isso, né? Ele tem um conceito de entender como ensinamento também. Então, o Buda, ele trouxe essa revelação para as pessoas, né, se pode dizer assim, né, para elas entenderem que o universo tem uma lei natural que se rege, que flui, que acontece. Né? Não necessariamente por um Deus, por um ser transcendental que movimenta tudo isso de uma forma onisciente, onipotente, onipresente. Pelo contrário, é natural. Nós não entendemos hoje que a lei da gravidade é uma lei natural? A lei que rege o universo também é uma lei natural. E talvez nós entendemos um pouco melhor como lei de causa e efeito. Onde, a princípio, a gente consegue entender, né, que tudo que a gente pensa, fala e faz tem ali uma reverbera e volta para você. Porém, assim, é um conceito que a gente pode trabalhar em outros vídeos, né? O como e quanto volta isso para você. Mas de fato tudo que você faz tem uma consequência, de alguma forma volta, né? E essa lei de causa e efeito é uma coisa interessante para você entender realmente a força do universo, para você entender que essa força está em você, é a partir de você. E uma coisa muito importante é você não se atrapalhar com os termos casualidade e causalidade. Então, casualidade é do acaso. Coisas que acontecem, entre aspas, por acaso, por coincidência, né? Ou como se deveria acontecer por uma força maior, né? Terceira, intencional. E pelo contrário, a gente entende na lei de causa e efeito a lei da causalidade. Tudo que eu faço, tudo que eu provoco, de alguma forma, gera ali uma consequência. E nisso eu tenho que entender uma coisa que vai ser o segundo ponto, que é o karma. Então muitas pessoas, inclusive, confundem, né? Às vezes ouve bem de uma forma superficial, karma e dharma, mas karma é diferente de dharma, que é a lei, né? O geral, o ensinamento e essa força do universo. Karma já é diferente. Karma significa ação. Só que aí eu trago para vocês sempre de uma forma que é mais importante a gente entender que todas as ações, elas geram essas consequências que a gente falou, né? Então, karma é as consequências que são geradas pelo meu comportamento. Então é importante entender como que está o meu comportamento. Porque no karma, muitas vezes a gente relaciona com as coisas que me acontecem, né? Ou seja, só o efeito.
mas não lembra de tudo que eu fiz e como eu fiz. Então as pessoas aqui começam a aprender no karma a diferença que karma não é sorte, azar, destino, pelo contrário, não é por acaso, é por consequência de alguma coisa que eu fiz, que eu permiti, que eu deixei, que eu fiz e que viveu na minha vida. Então, mais do que as minhas ações intencionais, racionais, lúcidas, também muitas vezes acontece pelas minhas ações irracionais, né? Pelas minhas reações. Ou seja, eu começo a perceber que todas as minhas ações e reações, elas têm um peso, né, do meu estado de espírito. E aí até um outro conceito que a gente pode falar depois, que é um segundo plano ali, que são os meus estados de espírito, né, que são os 10 estados de vida, por exemplo. Mas tudo isso acontece. E quando eu começo a entender isso, eu começo justamente a polir para entender cada vez mais o quanto eu estou reativo, à mercê do ambiente, das consequências e das possibilidades, e o quanto, na verdade, eu estou com clareza no olhar, quanto eu estou ali alerta, né, lúcido, para eu agir com sabedoria em cada momento da minha vida. O terceiro ponto, que é importantíssimo, né, no conceito do que o Buda deixou para gente, é a impermanência. A impermanência é um conceito simples da gente entender que tudo está em constante movimento, tudo está em constante mudança, tudo. Nesse momento você está assistindo o vídeo e está passando o tempo, você está em constante mudança, o que você comeu está em constante mudança, depois, sabe, o tempo todo, tudo está mudando. Até esse oratório, até esse móvel, ele está envelhecendo com o tempo, né? Então tudo está em constante mudança, algumas coisas mais sutis, outras coisas de uma forma muito mais intensa. Nós estamos mudando, nosso pensamento está em constante mudança e tudo está em mudança. Então, quanto mais a gente ter essa percepção de que tudo está mudando o tempo todo, e eu perceber que eu mesmo não era, né, 100% eu, né, de hoje, momentos atrás, anos atrás, e eu começo a perceber o quanto as coisas foram agregando, o quanto eu mudei de opinião, o quanto o meu comportamento se, né, mudou também, tudo foi mudando, eu começo a dar mais importância para as coisas, porque eu começo a entender que nada é para sempre. Isso é muito legal a gente poder aplicar até na questão dos nossos problemas e dos nossos benefícios. Felizmente, os problemas que a gente tem e que a gente vai encontrar não são para sempre, então uma hora vai acabar, então são fases, né? Então às vezes a gente se deixa levar pelo sofrimento, pelo desespero, né? Parece que vai acabar o mundo, e não, é passageiro, isso vai passar. Assim como também as coisas boas têm ali o seu momento e às vezes elas também dão uma oscilada para cima, para baixo, enfim, né? Tudo está em constante mudança. Tem coisas que a gente consegue ir mantendo, né, e criando uma condição de vida cada vez melhor, mas nada é estático, né? Sempre vai ter alguma mudança, sempre vai ter algum momento de vale, sempre vai ter algum momento aí de ascensão, e mesmo assim são coisas que a gente vai passar. Uma vez que você entende isso, você vai estar sempre preparado. Sempre que eu estou, vamos como se fosse numa montanha-russa, né? Na hora que eu estou subindo, pode ser que uma hora desça, e da mesma forma que na hora que parece que está numa ladeira, uma hora vai amenizar e vai subir, né? Isso de acordo com também o que? A nossa percepção e as nossas ações que vão vir decorrentes disso, aproveitando e usando a nosso favor todas essas mudanças. Faz sentido para você? Junto com isso tem o quarto ponto. O quarto ponto é a interdependência. Justamente você entendendo que tudo está mudando o tempo todo, você tem que entender que tudo, né, no universo está literalmente conectado, interligado, né? Então a nossa relação com as coisas, com os objetos, com as pessoas, tudo está conectado, né? Eu sou dependente porque o universo cria essa conexão e é dependente, né? O tijolo dessa casa com o outro tijolo formam essa casa, né? O chão e tudo mais, esse celular, essas partículas, tudo, essa energia que passa, tudo depende de um do outro para que possa gerar o que é real, o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo. Então, quanto mais a gente dá importância para tudo que está conectado, a gente consegue dar importância, inclusive, para a nossa própria existência. Porque quando a gente consegue perceber que tudo está conectado, e inclusive a minha existência, ela está conectada nesse universo, eu consigo, inclusive, me valorizar um pouquinho mais, né? Às vezes a gente se sente insignificante, né? Se sente indiferente, e pelo contrário, nós fazemos diferença. Assim como um celular, às vezes uma caneta, tudo, se está na sua vida, está no seu círculo ali, faz diferença em algum momento. Algumas coisas parece que não fazem, né? Se cair, se perder, se acabar mesmo, ok. Mas fizeram parte, né? Tiveram conectados em você, a você, no seu momento ali, né? Fizeram algum
produziram algum efeito na sua vida, assim como você também produz em cada decisão. Então perceber essa interdependência e perceber que justamente todas as suas decisões, elas criam um movimento de mudança e criam um movimento de interdependência com tudo que você está conectado, perceba, vai fazer diferença porque você cada vez mais vai fazer isso conscientemente, então as consequências vão estar mais relacionadas, tá bom? Quinto ponto que é importantíssimo aqui, no budismo, né? Buda ensinou sobre o desapego. Ele ensinou simplesmente que tudo que gera sofrimento é porque provavelmente está ligado a um apego. Apego a pessoas, apego a condições que você vive, apego a situações e apego a coisas materiais, inclusive, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele ensina uma coisa junto com isso que é a ilusão. Sofrimento, muitas vezes, é ilusão. É uma expectativa que eu tenho, ou que eu tinha, ou que eu criei, tá? Então, se no passado me fez alguma coisa, eu crio ali a ilusão de que aquilo ainda permanece em mim. Não. Na verdade, não permanece. Eu estou carregando aquilo. Da mesma forma, coisas do futuro, eu estou projetando na minha vida e tentando viver isso no presente, mas é futuro, não aconteceu ainda. É ilusão. Eu estou apegado a reações das pessoas que às vezes elas nem vão reagir daquela forma, mas eu já estou projetando que elas vão, ou eu começo a criar isso e realmente eu provoco isso nas pessoas e isso vai fazendo com que eu sofra, porque eu crio uma condição que não é satisfatória, não é benéfica para mim mesmo. Então, quanto mais eu percebo que eu estou apegado, né, eu estou agarrado, eu estou dependente das coisas e das pessoas e das situações, dos lugares, mais aquilo me gera sofrimento, porque eu fico dependente, eu começo a carregar cada vez mais coisas nas minhas costas e daqui a pouco eu não aguento mais. Então, o desapego é justamente você entender que você pode ter muitas coisas e você deve almejar várias coisas, mas essas coisas não devem te ter. Então, o quanto realmente a relação que você tem com as pessoas e com as coisas, elas realmente te trazem a dependência, né? Então, quanto mais você percebe que você pode ter tudo isso, mas nessa relação pode ser leve, pode ser de que você entenda a impermanência e a interdependência para que isso simplesmente, né, não te gere o apego, essa prisão, né, mental, você consegue justamente ter leveza. Eu tenho. Se acabar, eu já entendi que acabou e por que acabou, e eu tô consciente, e eu vou agir para que isso melhore ou não, enfim, né? Tô cada vez mais consciente dessas coisas. E aí eu começo a ter o desapego. Então o desapego não é simplesmente abrir mão de tudo, pelo contrário, o budismo ele traz a clareza sobre isso. O desapego é você entender que as coisas não te têm. Você, por motivos gerais, você tem coisas, você tem pessoas, você tem ali relações. E que bom que várias coisas ali são benefícios na sua vida, ou te geram um certo conforto, ou te dão, né, benefícios gerais no dia a dia. Mas se você também não tiver, você vai entender que faz parte do seu movimento, da sua vida, e que, né, como eu te falei, em permanência, né? Pode mudar e pode voltar e pode melhorar e assim por diante. Você não era dependente daquilo. Você tem essa relação, você cria, você mantém ela, mas você não é aprisionado a ela. Ok? Faz sentido para você? Em sexto lugar, tem um conceito que ele é até mais difícil de entender, que é também chamado de vazio, tá? É um conceito bem antigo ali do ensinamento do Buda, onde ele fala sobre a importância das coisas. Tem bastante a ver com a interdependência, mas é meio que o avesso da interdependência, né? Porque a interdependência, ela fala da conexão intrínseca, dessa conexão imutável de tudo, né? Tudo está conectado, você não vive, né, vazio no universo, não tem como. Porém, cada vez mais que numa reflexão profunda você percebe a essência de tudo isso, né? Você consegue olhar independentemente das coisas, a independência das coisas, apesar da interdependência, você consegue ver o valor dessa essência. Então, quando você vê as pessoas, né, você vê a essência dessa pessoa. Muitas vezes a gente às vezes briga com as pessoas e não consegue se conectar e não consegue ter uma relação, porque a gente está levado pelo apego, pela raiva, pelos vários sentimentos. Mas, às vezes, eu costumo dizer que você pode ter uma visão dissociativa, né? Você tentar pensar fora da caixinha, pensar de um lado de fora. Poxa, o que o Diego, né, age e faz quando ele está com essa pessoa, né, nessa relação, nessa situação? E aí você olha de fora a reação. Então,
você consegue perceber cada vez mais a causa raiz da essência da pessoa, o modus operandi dela, assim como as coisas em si, né? Qual que é a essência dela, qual a importância dela existir, como foi feito, o quanto, né, a realidade dela, né, é formatada no universo. Então, esse vazio é justamente um pensamento onde você consegue ver aquela coisa de uma maneira única, consegue ver ela desconectada momentaneamente do mundo e ao mesmo tempo você começa a ver a importância dela para que ela possa fazer a diferença naquela interconexão, tá? Então é um conceito um pouco mais difícil de compreender, mas é essa imensidão de tudo que existe, de você, das coisas, das pessoas, de tudo que existe na realidade. Então quanto mais você consegue refletir sobre o potencial que tem em cada coisa que existe, a essência dela, de fato, e quando a gente fala de pessoas, né, o valor pessoal de cada um, o que é a história de cada um, o que trouxe a pessoa até chegar naquele momento, naquela essência ali, e você trabalha a essência da pessoa, aí você consegue chegar num nível muito superior, né, para chegar na iluminação, porque você vê a clareza da realidade pura daquele momento, no caso a pessoa, no caso as coisas em geral. Então, o vazio, ele é um conceito de reflexão profunda sobre cada ponto nesse universo. E por último, o 7º ponto aqui de conceito básico do que é o budismo é você entender uma coisa que o Buda deixou como resumo de tudo isso, que é o caminho do meio. O que é isso? Ele disse que entender tudo isso faz parte para que você não busque os extremos. Então, se é uma pessoa extremamente rígida e uma pessoa extremamente relaxada, não vai gerar benefício nenhum, né? Vai gerar sofrimento de várias formas diferentes. O caminho, né, o equilíbrio emocional, espiritual, tudo, é justamente o caminho da felicidade, o meio da felicidade. Então, quer dizer, a felicidade não é uma finalidade, a felicidade é o meio. Ser feliz é para que a gente possa ser feliz, não esperar a felicidade bater na nossa porta e acontecer. Ele não é uma situação, ele é uma vivência, é uma experiência, é uma contemplação. A felicidade, inclusive, né, a gente pode separar de duas formas, a felicidade relativa e a felicidade absoluta. O que é felicidade relativa? É você perceber que aquela alegria, aquele êxtase, aquela exaltação é justamente sempre relacionada a alguma coisa ou a algo, ou alguma pessoa, né? Então, sempre que eu tenho, que eu faço, que eu ganho, que eu consigo, eu sou feliz. Mas a felicidade é isso? Não, porque senão eu crio dependência de sempre mais, um vício, enfim, né? Aquilo vai crescer, porque eu sempre vou buscar cada vez mais ter essas coisas para padronizar o que é uma felicidade. Mas a felicidade, pelo olhar do Buda e do budismo, é o contrário. É você entender que tudo isso que você está vivendo, inclusive os problemas, é a contemplação do que vai te produzir a felicidade. Se você conseguir contemplar a felicidade, o desapego, né, a interdependência, a impermanência de tudo isso, você vai perceber que faz parte do seu processo de evolução dessa vida. E mais, né, que tudo isso é justamente o processo para que você possa ser feliz nessa existência, para que a felicidade seja o meio de transitar em todos esses vales e picos, né, para que você possa ser sempre feliz. A felicidade, então, não é decorrente de coisas, é decorrente do seu modo de viver, do seu modo de pensar, do seu modo de experienciar tudo isso que vai acontecer, é inevitável. Coisas boas, coisas ruins, e cada vez mais que você tiver essa percepção, essa conexão e essa visão clara, você vai estar cada vez mais iluminado, assim como o Buda. Faz sentido para você? Então esse é o primeiro vídeo que você deveria assistir, e se por acaso tem alguém que precisa assistir pela primeira vez o budismo, conhecer o budismo, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha. E se você ainda não está conectado aqui com esse vídeo, né, com essa comunidade que a gente está aqui, né, por favor, se inscreve aqui, né, se torne um membro, inclusive, que vai ter outros benefícios, inclusive para a gente poder até fazer lives separadas, lives exclusivas, até com convidados, estudos, mas mesmo assim, né, sempre coloca aqui como uma primeira notificação para você aprender cada vez mais sobre o budismo e trazer, né, essa pureza do olhar na sua vida, tá certo? É isso, muito obrigado, da minha parte é só e tchau, tchau.